Não há a possibilidade de termos vivido sem nenhum trauma. A ideia de que podemos passar ilesos pela vida sem cicatrizes emocionais é uma ilusão que só gera mais angústia. O problema não é o trauma em si, mas o que fazemos com ele. Quando você tenta recomeçar, fingindo que seu passado não existiu, você não está se libertando, você está apenas garantindo que esse passado se repita. Mas antes da gente conversar um pouquinho mais sobre esse assunto, roda a vinheta. Olá, meu nome é Franciele Santos, sou psicanalista, especialista em relacionamentos amorosos, empoderamento feminino, autoestima e hoje estamos aqui para conversar um pouquinho mais sobre a elaboração do passado e como, na verdade, essa não elaboração pode prejudicar os nossos relacionamentos. Eu percebo muito na clínica as pessoas querendo virar uma página, mas sem antes terem lido e tentado entender, interpretar o que esse passado, o que elas viveram, representam na vida delas. E quando a gente tenta fugir, né, quando a gente tenta fechar, rasgar essa página, fechar esse livro, sem compreender o que aconteceu, acaba que a gente começa a repetir erros do passado. Por quê? Qual que é a ideia dentro da psicanálise quando a gente começa a repetir um fato? É que você tenta, através do mesmo caminho, é como se você tivesse ali o mesmo mapa na sua mão, chegar a um resultado diferente. Então, você está querendo corrigir um erro que você cometeu há muito tempo atrás, numa situação nova. Mas o que acontece? Acontece que a gente vai errando de novo e vai errando de novo, justamente por não ter esse autoconhecimento, para a gente não elaborar, para a gente não entender esse passado que a gente viveu. Então aqui eu quero salientar que recomeçar é diferente de esquecer. Quando a gente recomeça, aí mesmo que a gente tem que lembrar nesse sentido, não no sentido de julgamento, mas no sentido de carinho consigo mesmo, no sentido de compaixão, no sentido de não ficar olhando os seus erros com culpa, que eu acho que a culpa é um dos sentimentos que eu vejo assim, que mais travam as pessoas que chegam no meu consultório. Elas chegam tão culpadas de tantas coisas, e tantas coisas assim, que às vezes nem cabem na realidade, a culpa não cabe a essa pessoa, né? Essa culpa. Então, e mesmo que coubesse, é importante a gente também elaborar, ver o que pode ser feito a respeito disso. Então, quando a gente não elabora o passado, a gente está propício a realmente cometer os mesmos erros. Quando a gente traz isso para o relacionamento amoroso, acaba que a gente vive numa ansiedade constante. Inclusive, eu falei mais a respeito de ansiedade nos relacionamentos no episódio passado. Vou deixar aqui no card, dá uma olhadinha lá, que eu acho que o episódio de hoje, ele linka bastante. Até por isso que eu coloquei no meu planejamento esses dois temas próximos, porque eles linkam, eles se complementam. Então, eu acho muito interessante você ir lá assistir o episódio sobre relacionamentos e ansiedade. Então, quando você tem essa ansiedade constante, você sempre está esperando a dor. Então, você sempre acha que aquele seu parceiro, ele vai diferir da mesma forma do que aconteceu no passado, ou um trauma que aconteceu dentro da sua família, ou até mesmo com outro parceiro. Então, você coloca toda essa carga emocional em cima desse parceiro sobre algo que não foi ele necessariamente que criou em você, né? Que não foi ele que fez você ter inicialmente esse trauma, mas você joga tudo isso nesse relacionamento porque você espera sempre que vai acontecer a mesma coisa. E aqui também é importante salientar que muitas vezes a gente começa a repetir também o tipo de parceiro. Então, realmente, vamos supor, você cresceu em um lar com um relacionamento que não era saudável entre seus pais, entre as figuras de autoridade que te criaram, né? Então você vê isso como uma forma de amor.
Você começa a se relacionar com as pessoas e você sempre está em relacionamentos que não são saudáveis. E você racionalmente pensa que aquilo não está fazendo bem para você, que não está fazendo sentido aquele relacionamento, mas muitas vezes você não consegue sair dele. E é justamente por isso, porque você está repetindo esses erros do passado que você aprendeu com as figuras de autoridade da sua vida, com seu pai, com a sua mãe. Então é hora de entender, de ressignificar isso, entender que o amor não dói, o significado do amor não é esse, né? Então aqui é realmente dar um novo significado para o amor, entender quais são seus valores inegociáveis, né? Ou seja, o que que você espera de uma relação de verdade, o que que você aceita no outro, dado que todos têm defeito, né? Mas o que que você aceita e que não vai te trazer algum ônus e o que que é inegociável para você no seu relacionamento, para que você se sinta bem, para que seja algo saudável e o mais leve possível. Porque um relacionamento tem que ser leve, tem que ser gostoso. Claro, tem brigas, né? Eu acho não, eu tenho certeza que é normal a gente ter brigas, discussões, diferenças, mas a gente também tem que impor limites. Até que ponto isso é normal e até que ponto isso já está passando para algo mais patológico. Então, vamos olhar essa mochila emocional, né? E vamos ver o que que a gente realmente tem que carregar com a gente e o que que a gente pode ir deixando para trás. Como que a gente vai dar novos significados? Às vezes essa mochila tá muito pesada, a gente precisa de fazer uma limpeza, aproveitando aí que é início de ano. Sabe aquela limpeza que a gente tem aquela mania de fazer em casa, jogar um monte de coisa fora e para dar aquela revitalizada, aquela nova energia? Talvez seja a hora de você se organizar, né? Organizar aquela bagunça interna para você ver melhor, para você conseguir colocar um óculos e enxergar de forma melhor o que que você precisa para ter relacionamentos saudáveis, o que que você está repetindo, quais são os gatilhos que te causam ansiedade, enfim. Então, eu te proponho a fazer isso. Faça essa limpeza, olhe com novos olhos para o seu passado e não fuja dele, não fuja dos seus traumas, mas olhe para ele com forma de carinho e não de julgamento. Mas quais são os impactos da gente ignorar esse passado? Eu vou trazer alguns itens aqui para vocês entenderem como que a gente ignorar e não elaborar o nosso passado pode afetar negativamente nos nossos relacionamentos amorosos. Então, você para de ver o parceiro de uma forma real, se é possível a gente ver, né? Na verdade, aqui, a gente não consegue ver de uma forma real a outra pessoa, né? A gente sempre tem uma pequena distorção. Só que aqui é de uma forma muito exacerbada, porque acaba que você se prende àquele seu vilão do passado. Então, qualquer coisinha que aquela pessoa faça, por menor que seja, você já fica em vigilância, você já fica com medo, você já acha que aquilo que aconteceu no passado vai acontecer novamente. Então, isso pode ser inconsciente. Você pode ter um tipo de reação, por exemplo, física, você pode ter uma crise de ansiedade, não entender por quê. Porque às vezes a pessoa fez uma coisa ali tão pequena, né, assim, aos nossos olhos do consciente, mas inconscientemente a gente está colocando, inconscientemente está sendo um gatilho para que a gente sinta algo que nos incomoda, que nos remete ao passado, para que a gente sinta aquilo que a gente estava sentindo no passado, sem a gente saber necessariamente, né, o que está acontecendo, quando que aconteceu. Por isso que é importante o autoconhecimento, para você saber, opa, isso daqui não cabe mais nesse momento. É a minha criança ferida, é o adulto que está com medo, é o adulto que está voltando naquela dor da criança ferida. E quando eu falo criança ferida, não necessariamente é um trauma infantil, assim, que ocorreu na infância, mas um trauma que pode ter acontecido até mesmo depois de adulto, mas que nos tornam crianças feridas, deixam essa parte dentro da gente ferida, né? Mas assim, é importante salientar que essa parte que é ferida, ela não faz parte da nossa totalidade. Ela é um pedaço da gente. Então, a gente também tem que aprender isso, que nós não somos completamente feridos.
é só uma parte que nos compõe e que a gente precisa de encarar essa parte para que a gente consiga elaborar e ter uma vida mais leve, né? Uma outra questão é a intimidade superficial. Você não consegue se ligar a uma pessoa porque você tem medo de mostrar suas vulnerabilidades, você começa a se fechar, você cria armaduras. Então você não consegue viver um relacionamento de uma forma plena. Você sempre tá com medo do futuro, tá com ansiedade, né, que é o medo do futuro. Então você não vive intencionalmente um momento, sempre acha que alguma coisa vai dar errado. Também tem cobranças por garantias. E isso vai desgastando o relacionamento, né? Porque acaba que você fica cobrando que o outro cure inseguranças que vieram de experiências que você teve no passado. Isso também é injusto para outra pessoa, né? Então, se você quer entender melhor por que que você tem determinada insegurança, por que que isso impacta na sua vida, no seu dia a dia, em diversas esferas, você tem que aprender a lidar com isso. É claro, você pode ter, e um parceiro até deve estar ao seu lado, te ajudar, mas cabe a você procurar um profissional, uma ajuda, né? Ter toda essa rede de apoio para que você consiga compreender o porquê de você sempre estar cobrando essa garantia de um parceiro atual que muitas vezes pode ser um ótimo parceiro, mas que você não consegue se entregar e você não entende por quê. Mas talvez seja porque você está revivendo dores que já foram, né, que eh, têm que ser validadas, mas que é uma dor dessa criança e não desse adulto, né? Vamos dizer assim para ser um pouco mais didático, fazendo essa separação. E uma outra questão também é a autossabotagem. Então a gente tem tanto medo de ser rejeitado que acaba que a gente sai do relacionamento antes mesmo da rejeição acontecer e se ela acontecer. Então a gente não se permite viver um relacionamento duradouro, um relacionamento bom, com medo do que pode acontecer. E aí a gente também sofre, porque a gente sai, às vezes a gente ama aquela pessoa, mas vai ficando sério o relacionamento, ó. A gente pega e vai embora. Então, por medo de sofrer, a gente acaba sofrendo. Faz sentido? Talvez conscientemente não. Fazendo essa pergunta assim, não. Mas o seu inconsciente está tentando te proteger de um possível término, um possível desamparo, uma possível rejeição, que foi um sentimento que você sentiu há muito tempo atrás e que foi muito doloroso para você. Como eu falei anteriormente, o trauma é só uma parte de você. Então eu te convido a fazer uma pequena dinâmica. Prepara um café, senta à mesa, imagina essa parte sua, essa criança ferida, sentada na cadeira à sua frente e converse com essa criança ferida, né? Converse na terceira pessoa, fale para ela, sim, você foi ferida, você teve medo, e eu sei que você tá assustada, mas agora eu sou um adulto. Agora eu tenho ferramentas que eu posso lidar com tudo isso. Eu tive experiências que me mostram que eu posso lidar com tudo isso que está acontecendo. Isso daqui é um exemplo muito, muito genérico do que você pode falar para essa pessoa, né? Para essa criança ferida. Mas fale, desabafe, chore, coloca para fora. Faça essa criança entender que talvez aquele medo já não faz mais sentido para ela, né? Que o que ela pode fazer é ressignificá-lo, elaborá-lo, no sentido de o que que eu aprendi com isso? O que que eu posso tirar para usar na minha vida para que eu não cometa esse mesmo erro ou para que eu perceba que quando isso estiver acontecendo de novo, quando aparecer algum gatilho, eu já perceba antes que eu tenho uma crise de ansiedade ou que eu me sinto muito mal ou que eu tenho algum sintoma físico também, né, que é muito comum. Então, você precisa de abraçar essa sombra, você precisa de encarar essa criança ferida em vez de escondê-la. E toda vez que você precisar, que você sentir que é necessário conversar com ela, faça essa dinâmica. Eu acho que é muito importante. Às vezes a gente falando assim pode gerar um questionamento. Nossa, mas parece muito fácil, né? Que eu vou conversar com essa criança e tudo vai mudar. Claro, não é assim, né? As coisas
é um processo, a gente também tem que ter um pouco de paciência e até por isso que é importante o processo terapêutico, porque o processo terapêutico vai te dando mais ferramentas para lidar com isso. Você pode conversar com o seu terapeuta como que você se sentiu fazendo essa dinâmica aqui. Eu acredito que para algumas pessoas possa ser muito doloroso confrontar, né, essas experiências, esses traumas que não foram tão bons assim. Com o tempo a gente vai acostumando a confrontar tudo isso, vai ficando até mais natural e a dor vai diminuindo, porque a gente já não fica colocando para debaixo do tapete, entende? Assim que acontece, a gente já vai olhar para aquilo, tentar entender, tentar resolver, colocar os pingos nos is. Agora, quando a gente joga muita coisa para debaixo do tapete, fica mais difícil encarar realmente. Mas eu acho que nunca é tarde pra gente começar. Então, faz essa dinâmica e me conta aqui se deu certo, como você se sentiu. Vai ser muito bom saber também. E se você também tiver uma sugestão aqui pra gente, né? Pode escrever aqui também do que vocês querem ver aqui no vídeo, ou o que que você gosta de fazer para se conectar aí com essa criança interior ou para elaborar os seus traumas. Bom, gente, então para finalizar, ressignificar não quer dizer que a gente vai conseguir mudar os fatos. Muito longe disso. Mas é realmente mudar a forma que você reage a eles. Isso que é o mais importante, né? Como que isso vai impactar na sua vida, dia a dia. E o passado, ele só te assombra quando você tenta fugir dele, quando você não olha para ele, quando você não entende o que aconteceu, quando você não elabora. Então, olhe com compaixão para você mesma, para o seu passado, para os seus erros, para os seus acertos, sem julgamento. Tudo que você viveu compõe quem você é agora. Então, você também precisou dos seus erros para se desenvolver como pessoa. E olhando para trás com compaixão, eu sei que você vai se desenvolver muito mais, vai ter muito mais maturidade emocional, muito mais ferramentas para lidar com as coisas que acontecem no dia a dia. Consequentemente, vai ter um relacionamento amoroso muito mais saudável. E se você ainda não tem um relacionamento, não está no relacionamento, eu sei que você vai atrair pessoas muito mais maduras emocionalmente, porque acaba que a gente fica até sem paciência para as pessoas que aparecem que são imaturas. A gente não vai aceitar qualquer coisa, né? Se a gente está nos desenvolvendo com pessoas, a gente também quer uma pessoa que queira se desenvolver, que, claro, tenha seus defeitos, mas que também olhe para esses defeitos com compaixão e que os dois vão se complementar, vão viver uma vida de casal, uma vida um ao lado do outro, né? Uma vida saudável, um relacionamento saudável, um relacionamento bom, que é isso que eu acredito que você esteja procurando. Mas é isso. Falar sobre o passado é normal, é necessário, é doloroso? Pode ser, mas é preciso. Recomendo, tá? Faz muita diferença. Mas então, gente, estamos chegando ao final do nosso episódio. Quero agradecer para quem está assistindo. Compartilhe esse vídeo para quem você acha que precisa ouvir. Eu escrevi um e-book chamado Quem Eu Sou, Além do Outro. Nesse e-book, a gente fala sobre autoestima, repetição de padrões. Ele é voltado para o público feminino, mas se você for homem e estiver me assistindo, você pode dar de presente para uma mulher aí que eu tenho certeza que ela vai gostar, tá bom? Então é isso, vou deixar aqui na descrição. Na descrição tá falando um pouquinho mais sobre ele. Na verdade, na descrição tá o link da página de vendas e na página tá falando um pouquinho mais sobre o e-book, tá bom? E a gente tem episódio todas as terças-feiras, às 19 horas. Já se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder nada do próximo episódio. Muito obrigada, até terça-feira que vem. Tchau!